Salve, salve, meu amigo baeziano de todo o Brasil, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Estamos no nosso quinto encontro falando sobre história da civilização ocidental e hoje é a parte 3 sobre Egito, onde nós vamos falar de cultura, religião, artes, tudo que diz respeito ao legado cultural da civilização egípcia antiga. Eu sou o Eduardo Baez, não sei se você sabe disso, né? Sou o professor Eduardo Baez, professor aqui da internet com você. Olha eu aqui, professor Eduardo Baez. Você está no canal Curso de História Eduardo Baez. E se você quiser nos ajudar a manter esse canal, tem um botãozinho aí chamado Valeu. Você pode clicar ali e pode nos ajudar a manter o canal. Mas o mais importante, mais do que o valeu, é você deixar o seu like, né? Deixa o seu like, isso me ajuda muito. Você pode se inscrever de imediato aí no canal se você ainda não faz parte da comunidade aqui do curso História com Baez, ou melhor, curso de História da Eduardo Baez. Se inscreva no canal, ative as notificações, porque todo domingo, 18 horas, tem um vídeo novo sobre História da Civilização Ocidental. A pretensão aqui é a gente entender a origem de tudo e como isto evoluiu na formação da civilização que nós conhecemos hoje. Estamos caminhando aí com a antiguidade, tá? Então se inscreva, acesse aí, clique no sininho para as notificações e você também pode, olhando na descrição deste vídeo, você pode baixar o PDF dessa aula, tá? Então faça isso também. Você também pode me seguir nas redes sociais. Você pode me seguir no Instagram, Eduardo Baez Oficial, e no TikTok com também Eduardo Baez Oficial. No TikTok tem um projeto muito legal chamado História em 3 minutos. Todo dia, pelo menos uma vez por dia, tem um vídeo explicando algum assunto específico de história. No Instagram, você pode acessar os resumos, os mapas mentais, as lousas, nos cursinhos que eu trabalho aqui na região de Campinas, São Paulo e Baixada Santista, é onde eu estou. Tudo bem? Então, já me seguiu aí? Já anotou? Muito bem. Se você já anotou aqui a estrutura, né, alguma coisa aconteceu aqui, que eu não estou conseguindo tirar o Lowell, né? Vamos aqui ver se sai isto e pronto, agora sim. Agora nós podemos caminhar em direção à aula. Vamos lá? Vamos fazer isso? Então vou fazer uma transição rápida aqui para você, ok? E essa aula, veja só, aspectos religiosos e culturais no Egito Antigo. O que eu preciso lembrar? Quando a gente pensa no Egito Antigo, a gente pensa numa civilização extremamente original, como eu já completei ou já falei em outras aulas, é uma civilização original porque o isolamento geográfico lhe permitiu isso, né? Uma das características mais interessantes e mais marcantes do povo egípcio é a sua profunda religiosidade, né? A sua profunda religiosidade é algo que você vai encontrar aí nessa civilização, essa profunda religiosidade marcada pelo antropozoomorfismo, que é a ideia de que os deuses têm forma de ser humano ou forma de animal, ou ambas, as duas formas são presentes ali. E pelo animismo, que é a adoração a fenômenos da natureza, como por exemplo, ou a entidades da natureza, como por exemplo a adoração ao Nilo como um deus, né? Então eles acreditavam nessa estrutura muito ligada à natureza e além disso eles tinham sim uma profunda crença numa vida extraterrena, numa vida fora da Terra, e eles se preparavam, né, durante toda a vida para um possível contato. Por isso que muitas vezes aí você tem alguns historiadores, alguns arqueólogos, pessoal que gosta de teoria de conspiração, etc. Tem um livro antigo, antigo assim, né, da década de 70, que fez muito barulho sobre isso, chamado Eram os Deuses Astronautas? E isso tem muito a ver com essa crença que os egípcios tinham na possível vida extraterrena. A questão do rio Nilo, fundamental, né? O rio Nilo explica o animismo, explica a adoração da natureza. Já fiz menção aqui em outro momento da frase do historiador grego chamado Heródoto,
que disse, né, o Egito é uma dádiva do Nilo. Lembrando que dádiva é um presente divino. Então essa questão do animismo é muito forte. Por volta aí de 4.000 anos antes de Cristo, no surgimento da escrita, começam a ter as primeiras manifestações do antroposomorfismo dentro das primeiras comunidades do Vale do Rio Nilo, que nós chamamos de nomos, vimos nas aulas anteriores, e eles adoravam um totem, né? Esse foi o primeiro sinal, é um objeto sagrado que poderia representar um animal, poderia representar um vegetal, e esse objeto sagrado ele vai justamente estabelecer o sistema aí de adoração desses deuses no Antigo Egito. A partir daí, há uma necessidade, como toda a estrutura vinculada à questão dos deuses, né, que tem a ver com a origem do mundo, a origem da humanidade, a origem de tudo que existe, é que começa a se construir a chamada mitologia ou a cosmologia e a mitologia egípcia. Nós temos aqui algumas representações dos principais deuses e todos eles se relacionam na construção dessa mitologia. Veja só. Por exemplo, para explicar a origem dos deuses, os egípcios diziam o seguinte, que nos primeiros tempos do Egito, Set, que é esse primeiro que você está vendo aqui, ó, Deus Set, ele assassinou o deus Osíris. Deus Set é o vento quente, ele representa o vento quente do deserto. Osíris, ele é o sol poente. Ele também é entendido muitas vezes como o próprio Nilo. E é o deus da vegetação e o deus dos mortos. Então, Set teria assassinado Osíris e jogado seu corpo no rio. Aí entra na jogada a nossa amiga Ísis, a poderosa Ísis, deusa da vegetação, deusa das sementes. Note que está tudo vinculado à questão da agricultura, à questão da produção agrícola, né? Ísis conseguiu encontrar o corpo de Osíris, mas Set voltou a atacar Osíris e dividiu seu corpo em 14 pedaços que espalhou pelo Egito. Então, Ísis juntou esses pedaços com a ajuda do deus Falcão, Horus, o deus Falcão, que também representa o sol se levantando, unindo as várias partes com as palavras mágicas. Note que essa explicação da morte e renascimento de Osíris está bem de acordo com a ideia de ciclo da vida egípcia, que era totalmente dependente da natureza, dos regimes de cheias vazantes dos rios. Todos os anos, os egípcios eles viam a semente morrer, né, ela tem que cair na terra e morrer, para depois renascer e ressuscitar. Então, dessa maneira, a própria natureza ensina a noção de imortalidade. A história de Osíris, o que ela representava? Ela representava o que pensavam sobre sua própria vida. Todas essas crenças elas foram substituídas por outras, né, introduzidas ao longo do tempo, com a entrada de outros povos, muitos povos, né, os sacerdotes começaram a impor, né, o culto ao deus Ra, que é esse último que você está vendo aqui, ó. Esse último é o deus Ra, que é o sol, o criador de todos os deuses. Ele navegava numa marca sagrada através dos céus. Posteriormente, os faraós na região de Tebas queriam se livrar desse domínio muito forte dos sacerdotes e impuseram o deus Amon como o deus a ser adorado de forma principal. No fim, tudo isso acabou se misturando e esses dois deuses, tanto Amon quanto Ra, acabaram se tornando o protetor dos faraós. Então nós vamos ter a figura de Amon-Ra, que é uma mistura desses dois deuses na questão aí do prestígio dos sacerdotes, do controle dos sacerdotes e tudo mais. O faraó, eu comentei isso em outra aula, teve um faraó chamado Amenófis IV, e Amenófis IV, ele tentou fazer uma reforma religiosa para diminuir a influência dos sacerdotes. Essa reforma se deu no contexto da presença dos hebreus, já no contexto do Egito, né?
E talvez muitos historiadores trabalham a ideia de que a presença dos hebreus com o seu monoteísmo terminou por influenciar o faraó Amenófis IV, com a tentativa de impor o culto ao Deus único, no caso ao disco solar Ra, mas posteriormente ele não conseguiu manter esse controle, principalmente pela ação conjunta dos sacerdotes que intervieram e acabaram depondo o próprio faraó Amenófis IV. Existem outros deuses também considerados secundários dentro da mitologia egípcia, como Ptah. Ptah é o criador do mundo, também considerado como parte do criador do mundo e protetor dos artesãos, ligado aí ao artesanato, à produção artesanal, né? Os artesãos gostavam muito de sacrificar e dedicar grande parte da sua produção a Ptah. Thoth, que você está vendo ali, o segundo na sequência, o deus Thoth, deus da ciência, protetor dos escribas. Os escribas tinham especial devoção pela figura de Thoth. Anubis é o chacal, protetor dos embalsamadores. Os embalsamadores, nós vamos ver, foram importantes na questão do desenvolvimento da mumificação dentro da medicina egípcia, o legado egípcio. Depois nós temos Maat, que é a deusa da justiça, a deusa da justiça. Temos Sobek. Sobek é o deus crocodilo, ao qual eram sacrificados crianças, nas águas do rio Nilo. Sobek era o deus crocodilo. Crianças recém-nascidas eram oferecidas a Sobek como forma de devoção e de crença na prosperidade posterior. Olha que coisa. E nós temos o touro Apis, adorado na região de Mênfis. Um touro era considerado exemplo da virilidade, e toda vez que a representação animal desse touro, a figura que era considerada animal, morria, havia um grande pranto em todo o Egito. Depois ele era substituído por um outro touro. Então o que nós temos aqui? Nós temos essa ideia do culto aos deuses, ligados também com a questão da crença na vida após a morte. Então veja só, aqui você tem o templo de Karnak, Então, para homenagear os deuses, os egípcios construíram templos grandiosos, muitos deles cavados em rocha bruta, como nós vamos ver daqui a pouco. Essas obras extremamente monumentais são admiradas até hoje, Por sinal, um detalhe interessante, o Egito é um dos países mais baratos para você fazer esse chamado turismo arqueológico. Até hoje é um dos países mais baratos. O mais famoso é o Templo de Karnak, esse que você está vendo aqui. Nessa entrada você observa essa quantidade de esfinges, que vai aumentar a sua ideia de grandiosidade. Outro templo importante, esse construído pelo Amenófis IV, é o Templo de Luxor, edificado na época de Amenófis IV, com o culto ao deus Ra. Nós temos aqui também o Templo de Horus, em Edfu, aqui uma foto tirada já em tempos contemporâneos. Você pode observar os turistas aí tirando as fotos da região. Menos antigo que as anteriores, ele é um exemplo tradicional dos santuários egípcios. Também temos o templo de Abu Simbel, esse escavado em rocha, como você observa, com a representação aí de Ramsés II, e mostrando assim a grandiosidade e o trabalho dessa arte egípcia, Os sacerdotes que trabalhavam em todos esses templos, encarregados da liturgia, das práticas, eles tinham que se purificar constantemente, tinham a cabeça raspada, no entanto levavam uma vida comum, se casavam, tinham filhos, inclusive os filhos eram sucessores do sacerdócio de seus pais. E nesse ponto todo nós temos aí a ideia da imortalidade. A questão da vida após morte no contexto dos egípcios está ligada como parte da existência da vida em outro plano. Então havia muita preocupação em conservar o corpo pós-morte, porque esse seria utilizado no mundo dos mortos. Ele precisava ser mantido para que, depois do julgamento, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, ele voltava para pegar o corpo e poder viver nesta vida eterna no mundo dos mortos. O livro dos mortos vai ser a grande marca desta cultura, principalmente
né, para poder julgar esse defunto, vamos dizer assim. Então, era necessário que as técnicas de mumificação garantissem a conservação do corpo. Isso era feito por técnicos extremamente especializados e muito bem pagos para preparar o corpo, né? Então, depois que acontecia o óbito, depois que ele morria, o cadáver recebia uma série de tratamentos, que consistia primeiramente em retirar as vísceras, que eram guardadas em vasos. Em seguida, eles pegavam esse corpo e mergulhavam numa mistura de água com carbonato de sódio, com uma série de substâncias aromáticas que evitavam a deterioração, como a mirra, a canela, que eram colocadas no interior do corpo. Depois de preparado, ele era envolvido em faixas de pano, sobre as quais se passava uma camada de uma cola especial a fim de impedir o contato com o ar exterior, colocado dentro de um sarcófago que procurava reduzir as feições do morto. As pessoas, inclusive, elas economizavam em vida, criavam formas de guardar bens em vida para poder pagar esses técnicos, ok? Então, deixavam inscrições nas próprias faixas para que pudesse encontrar o caminho certo, né? Os egípcios faziam inscrição na parede dos túmulos, daí que a gente tem muita informação, e nas faixas, como eu disse, que envolviam essas múmias para que eles tivessem informação de como chegar corretamente ao local onde eles estavam, né? Depois, ele acompanhado, o morto, como se imaginava isso, o morto tinha um livro dos mortos, que era redigido pelos escribas, que esses escribas então testemunhavam a bondade do falecido, que era julgado na presença de nada mais nada menos do que 42 deuses. O coração era colocado numa balança que devia pesar menos que uma pena. Olha essa imagem aqui que eu trouxe para vocês, ó. Esta é uma imagem, uma representação do julgamento do morto, de um morto qualquer. Então você tem aqui, veja só, coloquei as indicações. Aqui está um morto, o defunto. Aqui está o coração dele sendo julgado, o peso, como eu falei, a pena de Amut, né? Os juízes do tribunal são os vários microdeuses, Tote registrando o resultado da pesagem. De novo um morto aqui, ele vai ser apresentado a Osíris, que vai julgá-lo com base nesse livro dos mortos. Então aqui essa é uma representação mostrando como é que se acreditava nessa estrutura. Uma vez sepultado, existiam as mastabas, como você está vendo aqui, que tem essa forma aqui como se fosse degraus, superpostos aqui, plataformas superpostas, e nós temos as pirâmides, que eram construídas aí de forma grandiosa para abrigar o faraó e todo o seu séquito que era colocado ali à espera que ele fosse voltar dos mortos para recuperar o seu corpo, né? Vários faraós construíram os hipogeus, que são os túmulos subterrâneos escavados nas barrancas do Nilo. Então, um espaço muito famoso é o Vale dos Reis, né? Se você viajar ali pelo Vale do Nilo, você vai passar pelo Vale dos Reis, onde estão essas escavações. Um exemplo está aqui, o templo de Deir el-Bahari, veja, escavado na pedra no Vale dos Reis, feito aí justamente para abrigar todo o séquito fúnebre do faraó em questão que o escavou. Entenda que toda a cultura egípcia, ela então é totalmente marcada pela religião, pela supremacia política dos faraós, e tudo isso está vinculado diretamente à maneira como a gente entende essa cultura egípcia como nós estamos vendo. Então, dessa forma, o que nós vamos compreender, ademais, a respeito da cultura egípcia? Ela é, como eu disse, profundamente vinculada à religião, profundamente vinculada ao poder dos faraós, e sempre as construções que nós vamos encontrar, como todos nós vemos, elas estão vinculadas diretamente à questão religiosa, aos templos, à celebração fúnebre, à memória dos faraós e tudo mais. No entanto, é importante você entender também que tudo isso legou o desenvolvimento de uma série de ciências
muito importante no desenvolvimento, no legado da humanidade ocidental, como, por exemplo, o desenvolvimento da atividade na matemática, na medicina, a própria escrita, que eram 3 tipos. Você tinha a hieróglifa, que é a escrita sagrada, a hierática, que é uma escrita que os textos mais administrativos, e a demótica, difícil falar isso, que é feita pelos escribas para uso comum. Então, há um legado todo de registro administrativo, e você observou nas imagens anteriores, você pode voltar depois para ver, que as esculturas e as pinturas elas tinham como característica o que nós chamamos de frontalidade. O corpo apresentado de frente, a verticalidade, o tronco e o pescoço na posição vertical, e a simetria, a divisão da obra em 2 partes. Raramente você vai encontrar uma mudança nessa forma de representação. Isso é uma grande característica da cultura e da pintura e da escultura egípcia, sempre apresentando a perna esquerda em posição de avanço, né? Era toda a arte profundamente impregnada de elementos religiosos, e nesse campo tinha uma função decorativa, mas também retratavam uma vida diária, né, nessas pinturas que você vai encontrar. Então, essa cultura egípcia, essa arte egípcia, que é profundamente original, ela é resultante, sim, de uma vida isolada dos egípcios, né, com poucos contatos com o mundo exterior fora do Vale do Rio Nilo. Essa cultura pouco tomou emprestado aspectos de outras civilizações. Houveram momentos pontuais, como citei aqui, por exemplo, a questão da reforma religiosa. Então, a civilização egípcia profundamente foi condicionada pelo seu quadro geográfico, da região em que ela se desenvolveu, né? Não podendo, por isso, se adaptar a outras áreas. Então, ela é profundamente original nesse aspecto cultural que eu comentei com vocês. Ok? Então, com isso, a gente fecha esse bloco de Egito. Na próxima aula falaremos dos povos da Mesopotâmia. Ok? É isso. Eu sou Eduardo Baez, esse é o curso de História do Eduardo Baez, no qual nós estamos falando sobre a formação da civilização ocidental. Se inscreva no canal, aperte as notificações, compartilhe o vídeo, e se você achar por bem, aperte o valeu para me ajudar a manter o canal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, e fica ligado que durante a semana, aqui no YouTube e também no TikTok, vão começar a aparecer os drops do História em 3 minutos, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Hoje é dia 31 de dezembro de 2023. Um feliz ano novo para você. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.